Olá, estudantes do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa aula, nosso vídeo. Nós vamos falar hoje sobre arte de rua, grafite, patrimônio público e privado. Prof. Rutneg com vocês e o nosso intérprete querido aqui, Ronaldo, aqui com a gente. Oi, Ronaldo. Vamos juntos? Então, objetivos da nossa aula, do nosso vídeo. Conhecer a arte de rua ou street art. Conhecer e apreciar as obras dos artistas Grego e Bensky. Então, vamos apreciar, olha, gente, obras lindíssimas para vocês, para encantar os olhinhos de vocês. Você sabe o que é arte de rua? Já participou ou assistiu a uma manifestação artística em praças ou ruas? E aí, o que você já apreciou? Uma dança? Um grafite? O que você viu na arte na rua? O que você já... Uma apresentação de música? Então, pensa aí um pouquinho. Então, arte de rua são manifestações em espaços públicos, praças, parques, em diferentes instituições, como museus, teatros, cinemas, Então, são lugares que as pessoas estão passando do cotidiano, a rua, a praça, lugares públicos. E, geralmente, acontece em ambiente urbano, nas grandes cidades. Então, ali é exemplo de uma apresentação de teatro acontecendo. Então, a arte de rua, ela propõe isso, interagir, interferir no dia a dia das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, pode ter teatro, pode ter dança, música, grafite, hip hop, enfim, várias apresentações diferentes acontecendo na rua, ali naquele espaço do dia a dia. Você está passando e, de repente, vê uma apresentação na rua, é muito legal. Então, arte de rua ou street art. Então, geralmente relacionado ao street art como o grafite, um dos elementos da cultura hip hop, bastante difundida nos anos 1970, nos Estados Unidos. Então, o movimento hip hop, então surgiu lá nos Estados Unidos como uma forma de debate ali, de luta, disputa através do quê? Da arte. Então, envolve ali a dança, tem o break, enfim, tem vários estilos e tem também o grafite ali, mandando esse recado seja com as letras ou com os desenhos, trazendo toda a questão política também. Tem os DJs, que fazem parte também do movimento hip hop. Então, nessa comunidade simples lá nos Estados Unidos, com muita violência, foi um jeito de trazer uma forma de arte para transformar aquela sociedade que estava violenta e trazer essa disputa através da arte, do pensar, do criticar, do brincar. Então, muito bacana esse movimento e continua até hoje, A gente tem muito grafite, muita dança, muito rima sendo feita por aí, Então, um exemplo aqui de grafite, da cultura do hip hop. Então, olha que lindo, gente. Observe os detalhes, Então, olha a cena ali da série, Então, muito bacana, representando bem. Qual a diferença entre espaço público e privado? A professora falou que a arte de rua acontece em espaço público, Então, qual a diferença de um espaço público e privado? Você sabe? Não? Você sabe? Muito bem. Então, um tempinho aí para vocês anotarem a resposta de vocês. E daqui a pouco eu volto.
Pensaram aí, responderam certinho? Vamos ver então se a resposta está aqui, a sugestão para vocês. Então, espaço público, né? São espaços de uso comum. Então, como a professora falou, a praça, o parque, a rua, locais que todos passam por ali, né? Que é de todos. E os espaços privados são os patrimônios particulares de pessoas ou empresa. Então, a nossa casa é um espaço privado, né? É nosso. Ou uma empresa, enfim, são espaços privados, né? São espaços particulares. Então, a gente tem que atentar que é muito legal a questão da arte da rua, mas tem que também entender que existe o espaço privado, né? O espaço que a gente tem que respeitar ali, não podemos chegar lá no muro do vizinho, mandar um grafite maneiro. A gente tem que perguntar para ele se ele gosta, se ele quer, se ele autoriza a gente fazer esse grafite, né? E aí sim vai ser bem bacana para todo mundo. Aqui um exemplo de um artista, né, o Grego. Então, o Grego, o nome dele é Walter, mas o nome artístico é Grego. Ele é brasileiro, escultor, grafiteiro, enfim, ele trabalha esculturas belíssimas também e manda ver na arte do grafite. Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas obras do Grego. Então, são obras lindíssimas, estão espalhadas aí pela cidade de Curitiba, vocês podem até ter passado por aí, né? Às vezes uma loja que vocês viram um grafite maneiro, não sabem nem o que é, pode ser até do Grego ou de outros artistas, né? A gente tem muitos artistas pertinhos da gente, então é muito bacana a gente sempre observar, né, a arte, geralmente vai ter a assinatura do artista na obra para a gente saber de quem é, então é muito bacana. Então, o Grego, ele é muito parceiro, assim, uma pessoa muito querida, cedeu as imagens das suas obras para a nossa videoaula e também ele fez uma parceria no Colégio Estadual Luiza Ross com a professora Roberli de Arte e eles fizeram um projeto de grafite lá no colégio. Então, essa obra foi feita, o Grego, junto com os alunos do colégio e ela está lá no Colégio Luiza Ross, lá no salão do colégio, né? E a diretora tem muito ciúme dessa obra, tá? Então tá lá, ó, muito linda, né? Representando a mulher afro, né, brasileira. Então, belíssima obra que ele fez em parceria com os alunos do colégio Luiza Ross. Então aqui outras imagens do trabalho do Grego, né? Então ele também faz obras para representar empresas também, né? Então, ótica, né? Ele fez essa aqui para uma ótica. Então, tem uma empresa de baterias de carro, então ele fez essa outra obra aqui, uma academia. Então, a arte também pode ser utilizada pela indústria cultural, né? Para divulgar os produtos também. Então, imagina, você chegar numa loja que tem uma dessas obras aqui, é outra chegada, né? Você já chega com os olhinhos brilhando, com tanta arte, com tanta beleza. Então, muito bacana o trabalho do Grego. Conheçam mais o trabalho dele, pesquisem, né, no Facebook, Instagram, as redes sociais. Ele está lá, uma pessoa muito generosa, vocês vão adorar conhecer o trabalho dele. Então, o artista Grego aqui produzindo uma das suas obras, né, aqui para um colecionador de carros e ele foi contratado para fazer essa obra. Então, eu vou passar aqui o vídeo para vocês apreciarem, tá bom? Então, vamos lá, solta o vídeo! Então, olha que legal, a gente tem aqui o artista fazendo a sua obra, né? Então, ele está ali mandando o seu grafite. É muito bacana. Olha que trabalho rico de detalhes, né? Então, vocês repararam? Então, ele fazendo ali, né, toda a questão dos automóveis, trazendo a questão da memória também, né, o patrimônio cultural, memória da nossa cidade de Curitiba. Então, muito bacana e bem importante, assim, o trabalho do Grego, né? Então, pesquisem e apreciem a obra dele. Então, vamos para o próximo. Olha lá, o Grego mandando ver no grafite. Show, né, gente? Olha os detalhes. Maravilhoso, né? Então, agora é com vocês. Bom, né? Professora, como assim? Quer que eu faça um grafite? Quer que eu faça uma obra incrível como aquela do Grego? Calma, né? Tem alunos aí que eu sei que manda ver, mesmo no grafite já tem toda essa noção artística. Alguns estão começando, então vamos começar com calma, né? Então, fazer aqui, ó, criar um stencil. O que é esse stencil?
É um molde que até, né, grafiteiros profissionais usam molde para fazer a sua arte também do grafite. E aí você vai aplicar no seu caderno. Pode ser o seu nome, pode ser uma imagem, um desenho que você queira fazer, tá bom? A professora trouxe um exemplo, né, de um stencil aqui, bem simples, a ver com o nosso tema aí de pandemia. Já que estamos em pandemia, o que a gente está rezando para vir logo, né? Rezando para vir logo a vacina. Então a professora fez um stencil, um molde da vacina aqui para pedir que ela venha logo e que fique todo mundo imunizado logo, tá bom? Então vocês podem fazer o tema que vocês quiserem aí, pode ser as letras do nome ou um desenho, tá bom? Então capricha nesse molde, depois que ele estiver pronto, você coloca ele no caderno e passa a tinta, pode ser tinta guache, tinta de tecido, o que você tiver aí. Quem tiver spray em casa, manda ver no spray também, tá bom? Sempre cuidando, né? Fala pro pai, pra mãe ajudar, pra tia, enfim, para um responsável que estiver por perto, tá bom? Até daqui a pouquinho. Vamos lá, capricha, hein?
Capricharam, né? Eu sei que vocês capricharam porque vocês arrasam, vocês são um show, né? Não deu tempo de terminar? Termina depois aí o seu stencil, o seu grafite aí no seu caderno, tá bom? Aqui um outro artista muito legal, assim, ele é incrível, o Banksy. O Banksy, ele é um artista anônimo, ninguém sabe quem é esse artista. Então, tem várias coisas, uns falam que ele é integrante de uma banda de rock, enfim, outros vão falar que é um artista plástico, enfim, cada um vai falar uma coisa, mas a verdade é que ninguém sabe quem ele é. É um artista polêmico, né? Ele vai trabalhar várias coisas do nosso dia a dia, questionar. Por exemplo, nessa obra, Graffiti Removal, né, criada em 2008, ele está trabalhando toda a questão valor histórico, né? Então, a questão aqui da arte rupestre ele fez, né, e uma pessoa apagando, removendo essa arte. Será que para criar uma arte nova a gente tem que apagar a antiga, tem que remover? Então ele vai trabalhar todas essas questões, né? Claro que não, a gente pode ter arte antiga e é importante ter ali, por exemplo, a arte rupestre, que é a arte das cavernas que chegou para a gente até hoje e que o Banksy vai representar aqui. E também preservar, cuidar dessa memória, né? E ele faz essa crítica à preservação da memória. Inclusive, muitas obras do Banksy também são vandalizadas, são pichadas. Então, por isso ele falando aqui do cuidado e preservação da memória com essa obra aqui. Então, Banksy, né, possivelmente nasceu em 1973, a gente não sabe. O artista é anônimo, parece apagar para registrar, né? Ou seja, para deixar também as suas marcas. Talvez a intenção do artista seja provocar quem olha para a imagem, fazendo pensar sobre caminhos trilhados na criação das linguagens artísticas, né, da arte rupestre. Então ele vai questionar várias coisas e cada pessoa que observar aquela obra vai ter a sua leitura da obra. Mas o certo é que o Banksy sempre vai querer criticar e questionar. Ele fez uma ação, por exemplo, de montar uma banca de revista e vender as suas obras por um preço muito barato. Muitas pessoas não acreditaram que era o Banksy, imagine, obras lá por $5, né? Não acreditaram que era ele e não compraram. E quem acreditou, comprou, se deu bem, porque as obras do Banksy valem muito dinheiro, né? Aliás, eu nem ia querer vender, né? Eu ia querer ter na minha casa. Então ele faz essa coisa de também questionar o valor do trabalho artístico. Então ele fez essa interferência também. Então outra aqui obra que ele também vai questionar, também vai criticar, né? Então Atirador de Flores. Então ele vai estar lá perto da questão toda do conflito da Palestina e ele vai pegar o cara e atirar flores, né? Por que em vez de bombas a gente não atira mais flores, mais poesia, mais arte, mais carinho, né? Então ele vai questionar isso também. Por que a gente tem que ter tanta violência no mundo? Por que a gente não pode conversar, né? Ter uma relação mais saudável? Então ele atira para o mundo, para as pessoas, flores. Então esse grafite aqui do Banksy, ele foi vandalizado em 2019. Então essa obra, ele se inspirou na obra de Verne, né, a moça com brinco de pérola, e aqui ele faz a garota, né, com tímpano rompido, porque daí ele usa aqui, em vez do brinco, a caixa aqui de aquecimento, como se fosse o brinco, né, que é a caixa que está ali no prédio. E aí ela foi vandalizada, olha só o que aconteceu com ela. Colocaram uma máscara, né, agora na pandemia nela. Ninguém sabe se foi o próprio Banksy que fez essa intervenção artística, porque ele gosta de questionar e já trabalhou várias artes, esse questionamento na pandemia, né, de ratos no apartamento dele, né, fez vários grafites de ratos. Ele fez também grafite questionando a questão da importância dos heróis. Então ele pega os super-heróis, né, e coloca na lixeirinha e coloca os nossos médicos e enfermeiros como os verdadeiros heróis da pandemia. Então ele sempre vai questionar os nossos momentos, as nossas questões sociais, políticas. Então, pode ter sido até o Banksy mesmo que fez essa intervenção artística de colocar a máscara na obra dele, ou foi outra pessoa, a gente não sabe. Mas o que se sabe é que sempre quando o Banksy faz uma intervenção artística, o que ele faz? Ele posta na sua rede social. E isso não apareceu na rede social dele, então fica a dúvida. Mas pode ser mais uma das críticas, né, do próprio Banksy contra a questão do sistema.
Então essa aqui é a obra que ele se inspirou para fazer o grafite dele, né, Moça com Brinco de Pérola, que também foi, né, inspirou um filme, né, então assistam que é bem bacana. Retomamos, vimos o que nessa aula? Falamos sobre espaço público e privado, então a importância de utilizar esse espaço público, né, um espaço que é de todos, mas também a gente tem um espaço que é privado, que é o nosso, nossa casa, né, então são espaços privados, de empresas, enfim, que a gente tem que pensar nesses espaços, a gente não pode ir lá e usar o espaço sem uma autorização, né, mesmo no espaço público, né, vai acontecer essas interferências artísticas, né, mas no privado a gente tem que perguntar e ver e negociar, né, se pode ou não utilizar aquele espaço. Falamos do street art, que é o que? Arte de rua, arte que acontece no dia a dia, né? Onde as pessoas estão na praça, na rua, né? No caminho das pessoas, que pode ser dança, que pode ser teatro, que pode ser o hip hop, que inclui, né, dança, música, grafite, DJ, né? Então tá ali, a arte de rua tá ali presente. O hip hop é um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que envolve, né, a dança, que envolve, né, que é o break, que envolve também o grafite, que envolve as rimas, né? Professora Rutineia chegou para rimar e a sua aula animar. Tudo bem, né? Eu não sou, né, não mando bem na rima, mas eu tentei, né, gente? Tentar é o que importa. Então vai ter a rima, vai ter o DJ, o movimento hip hop envolve essas linguagens para trabalhar essa disputa através da arte, né? Questionar a violência, trazer críticas sociais. E a gente conheceu as obras do Grego, né, um artista que mora aqui em Curitiba, ele é de São Paulo e mora aqui em Curitiba há vários anos e tem obras espalhadas pela cidade. E também apreciamos a obra do Bensky, que é um artista anônimo e que também faz várias críticas sociais, políticas, culturais, através das suas obras. Então, nessa aula, nesse vídeo, nós falamos sobre, né, a arte de rua, né, o grafite, espaço público e privado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!